Sejam todas e todas muito bem-vindos. Esse é o Genipapo Estúdio na sua segunda temporada. Um programa que agora vem com um cenário todo novo. A gente conseguiu mudar aqui a cara do cenário do Genipapo. Então a gente espera também que essa segunda temporada seja uma temporada ainda melhor, com papos melhores e que a gente possa estar cada vez mais conversando um pouco sobre a nossa região, sobre temas que a gente acha importante. Então está todo mundo convidado. Eu queria também anunciar a nossa parceria com a pizzaria Pau a Pique. Inclusive a pizzaria Pau a Pique, que é nossa parceira aqui desde a primeira temporada, que tem pizzas aqui excelentes aqui no Arraial da Ajuda. E se você mandar uma mensagem para o telefone que está na descrição, falando o nome do cupom, que é Pau a Pique Genipapo, você tem 15% de desconto na sua pizza. Então, vamos lá hoje para o nosso papo. Eu queria começar dizendo que eu busquei esse convidado desde o primeiro dia da primeira temporada. Foi difícil de trazê-lo aqui, porque é difícil de conseguir trazer essa figura, uma pessoa que eu tenho como uma pessoa da minha família. Me considero mesmo um tio, um grande amigo também. Então, um prazer muito grande poder estar aqui com o professor Help. Help, bem-vindo ao Genipapo. Finalmente, né, Vini? Quase me perdi para chegar aqui. Ele já é difícil de chegar já para poder Pode criar crer, um uma dificuldade, para ver clima. se a pessoa está mesmo afim de chegar aqui, né? Eu estava, pode ter certeza. Estava, não estou. Que massa. Prazer estar aqui, cara. Sabe do carinho enorme que eu tenho por você, por sua família. Sabe, você é aluno do coração para sempre. Eu tenho uma memória muito marcante de você na escola, com o magrinho, o cabelo todo enrolado. Muito bom Que estar aqui. massa, massa. Eu queria, inclusive, começar por isso, assim. A gente tem um tempo bom aqui para bater um papo, mas eu queria começar a nossa conversa, a gente falando sobre educação. Acho que nada melhor, né, do que ter você aqui, a gente falar um pouco sobre isso. Você é um cara que vem de uma família de professores, a sua mãe foi uma grande professora da cidade, e você também, a sua família inteira, você é casado com uma professora, você tem um histórico de décadas também dando aula em Porto Seguro e praticamente deu aula em todas as escolas de Porto Seguro, conhece muita gente. Então eu queria que você começasse dizendo, Help, para você a importância da educação e, mais do que isso, por que você acha que Porto Seguro tem a educação que tem? Porque a sensação que eu tenho, e os números mostram isso, é de Porto Seguro com uma educação ainda muito aquém do que deveria ser, né, da cidade que é, da importância que tem, do orçamento que tem, ainda é uma cidade com uma educação claudicante, né? E eu queria ouvir de você, que é uma pessoa que entende tanto e acompanha tanto o desenvolvimento da educação dessa cidade. O que é educação para você e por que Porto Seguro tem a educação que tem? Cara, dá para ficar horas falando sobre isso. Se essa é a ponta do iceberg, imagine o tamanho do bicho. Primeiro, educação é uma coisa que eu amo um monte, bicho. Mas eu não amo qualquer educação. Estava pensando isso nos últimos dias. Eu amo uma educação que estimula as pessoas a pensarem, eu amo uma educação que estimula as pessoas a transcender sua estética, seus olhares. Eu amo uma educação que respeita a diversidade, a diferença fantástica entre as pessoas. Eu amo uma educação que se engaja, saca, politicamente, não necessariamente partidariamente, né, mas todo ato educativo é um ato político. É inevitável falar de Freire nessa dinâmica. E eu me aproximo muito de todos e todas que na educação tocam esses pontos que eu falei, saca? Eu acabo me apaixonando muito por meus alunos, minhas alunas mesmo. Eu tenho uma paternidade muito grande, eu tenho uma força de paternidade muito grande, saca? Eu sei que eu nasci para ser pai, agora eu sei que eu nasci para ser avô, pra caramba. E é meio inevitável que essa minha paternidade atinja os meus alunos e as minhas alunas, o carinho, a atenção, a preocupação. E eu me vinculo muito a vocês, todos e todas, né, que foram alunos e alunas minhas, exatamente porque nessa fase da escolarização, vocês jovens, adolescentes, estão
abertos e abertas a serem tocados por esses elementos que eu acabei de falar, se forem oportunizados, saca? Então, eu acho que nós, educadores e educadoras, temos uma função assim massa, se você se colocar dentro dessa dinâmica, desses pontos essenciais para tornar as pessoas mais conscientes, mais livres, mais abertas nesse sentido. O que me levou para a escola, cara, foi a enorme influência da minha mãe, saca? Minha mãe, né, teve sua formação tardia, porque Porto Seguro só tinha É o ensino. caso da minha família também, brother, saca? Então, quem não tivesse grana, essas paradas, ia ficando por aqui e ia se fazendo. Eu lembro que quando tinha uma regra, não uma regra, né, mas se você fosse como aqui tinha quase nenhum professor e professora formado em Porto, isso na década de 80, né, que eu estou falando, quem fosse um bom ou uma boa aluna no ensino médio estava ali na possibilidade de se tornar professor se assim quisesse. Não era qualquer pessoa, mas se você tivesse um desenvolvimento bacana. E eu era um CDF muito estranho, cara. Eu acho que eu era um aluno bom na área de humanas, na área de artes eu pirava. Exatas era horrível para mim, saca? Eu tenho um raciocínio lógico, matemático bacana, mas exatas é um mundo meio louco, assim, ainda estou decifrando aos 55 anos. E aí eu lembro que o meu sonho era ir fazer artes na UFBA, cara. Eu tava louco, 16 anos, eu de caramba, eu vou morar em Salvador, imagine. Que eu já ia muito para Salvador, porque meus tios moravam lá, e ficava, caramba, eu quero entrar na UFBA, eu quero fazer artes, quero pirar nesse sentido de estudos. Uhum. Mas uma pena que meu pai e minha mãe não acreditaram em mim, saca? Hoje a gente vê os pais, né, querendo muito que seus filhos e filhas trilhem, né, a universidade, mas a minha mãe, apesar de professora, e meu pai, toda alternativa, cara, não deram o empurrão que era necessário. E aí o que aconteceu? Eu fiquei numa enorme expectativa e numa frustração. Eu queria muito para Salvador, já estava trabalhando com pinturas, porque eu sempre, desde criança, desenhei pra caramba e pintei. Aí eu lembro que um dia, a professora Sônia, que era minha professora Sônia não, professora Diana. Professora Sônia é o meu amor, sua Minha tia. tia-avó. Pô, eu amo a professora Sônia, cara. Amo, amo. Quando eu vejo a professora Sônia, eu vejo minha mãe. Eu tenho um vínculo de sentimento, de amor por tia Sônia, assim, gigante. Mas foi a professora Diana. Aí eu lembro que eu recebi minha mãe dando aula e tudo. E uma coisa curiosa que eu acho que vale antes. Aí eu fui fazer o ensino médio, né? O ensino médio lá no Cabral, que hoje é o CIEPS, onde eu estudei lá, né? Estudei o Cabral era o municipal. E aí eu lembro que eu fui fazer o ensino médio, aí tinha administração e magistério. Eu não queria fazer porra nenhuma, né? Nem magistério, nem tampouco administração, eu queria fazer artes, queria fazer outra parada. Aí você tinha que escolher, eu lembro eu lá, né? Minha mãe era vice, alguma coisa assim, a diretora Maria Alice, era uma psicóloga branca gigantesca, acho que ela devia ter uns 50 metros. Na minha percepção, assim, ela era gigante, uma figura interessante. E aí você tinha que ficar em duas filas. Você fica na fila de magistério aqui ou na fila de administração. Porra, eu não queria ficar em nenhuma e nem outra. Aí eu, novo pra caramba, né? Primeiro ano, é sacanagem botar uma decisão dessa com a gente tão novinho, sabe? Mas enfim. Aí eu lembro que eu olhei para a fila de magistério, aquele monte de meninas, a maioria que eu conhecia, e na fila de administração, aquele monte de menino, eu vou para a fila das meninas. E aí foi isso que fez entrar na docência, né? Não, aí eu tô na fila lá do magistério, já conversando com as meninas, né? Todas conhecidas. Cara, de repente alguém me segurou pelas costas assim, eu senti só aquela mão me puxar violentamente. E aí eu já virei o rosto assustado. Quando eu olhei, era minha mãe. Minha mãe olhou para mim com aquele olho imenso, e eu assustado. Ela disse, o que você está fazendo aí nessa fila para ser professor? Aí eu olhei para ela e pô, eu não quero ir nem na outra e nem nessa, mas essa aqui tem as meninas. Aí ela, não, você não vai ser professor. Ela estava ali, cara, tentando me proteger de todas os percalços que envolve ser professor, saca? Uhum.
Mas aí eu disse, então tá, e fui para a feira de administração, que foi uma merda, saca, aulas chatas pra caramba, direito, porra, pegava aquele livro gigante, abria aquelas bíblias e começava a ler a Bíblia do direito, cara, que coisa chata pra caramba, enfim. Mas assim que terminou o ensino médio, eu fiquei na expectativa de ir para Salvador, e aí não rolou logo de imediato, até que a professora Diana, que era diretora, mandou me chamar de, pô, o que a professora Diana quer comigo? Ela chegou e disse, Alcione Gilberto, né? Que ela só me chama de Alcione Gilberto. Alcione Gilberto, eu quero que você dê aula de artes para o município. Aí eu fiquei, caramba, eu tinha 18 anos, eu acho. Eu digo, eu dou, saca? Seria uma forma de se conectar com a arte ali já Isso, eu imediatamente, né? queria tanto ir fazer arte na UF, mas eu disse, não, eu já posso começar aqui. Aí, como eu já tinha a influência da minha mãe, né, de vê-la, e a área de artes era uma coisa que me agradava pra caramba, eu digo, caramba, comecei. E aí comecei como professor leigo, e estou há mais de 35 anos dando aula, brother. E ainda sou apaixonado, Vini. E aí eu fui fazendo meus processos formativos todos ao longo desse período. Né? Terminei, tem um ano que eu defendi a minha pesquisa de mestrado na UFSB, e aqui já vale um toque, né, cara? Nunca é tarde para você continuar se formando, né? É. Formalmente ou informalmente, né? E sou apaixonado por escola, cara. Aí já tive experiência em escola pública esse tempo todo, mas também já tive um monte de experiências em escolas particulares. E a entrada é essa, né? E a história entra como nesse processo? Cara, eu sempre gostei de humanas, muito, saca? Até porque, para mim, humanas está muito vinculado a artes, e a arte está muito vinculada à ideia da produção humana, do fazer humano, da sacada humana, entende? Tanto que eu me considero um arte educador, desde o início. Como eu desenho muito, eu marco muito a memória dos meus alunos, Totalmente. fazendo aquela porrada de desenho no Totalmente. quadro. Eu sei desenhar a Europa por sua causa, porque você desenhava toda vez, qualquer aula da Europa, você desenhava certinho, Aqueles assim, a bota mapas, da Itália e tal. pode crer. E aí eu já peguei o jeito, se eu tiver que desenhar a Europa aqui sem ver, eu desenho. Então, o que que eu fazia? Tudo aquilo que era artístico, que eu gostava, música, charge, desenho, o que fosse, eu levava para a sala. E como eu gostava muito de história, geografia, parte de humanas, aí foram me jogando para dar aula de história, além de artes, e história foi se tornando cada vez mais importante nessa dinâmica. E aí eu me apaixonei pela dinâmica da construção do pensamento histórico, da construção E tem essa histórica. conexão da história da arte com, né, que faz essa conexão belíssima entre a arte e a história, e que você não consegue compreender nenhum dos dois sem a história da arte, É assim, né? isso, tá tudo interligado, É, né, cara? Na realidade, é uma pena que a gente ainda está com esse tipo de educação tão compartimentalizada, né, cara? Porque tudo está interligado. é, Quando eu estou fazendo formação de professores, né, professoras, ou até conversando com alunos e alunas, a gente nunca olha o mar, tipo, vou olhar o mar e vou ver só a matemática do mar, vou ver só a geografia do mar, vou ver a história. Nada, você vê o mar é, e você sente tudo ali. é. Então, todos os conhecimentos estão ali interligados e você está se apropriando daquilo com sua sensibilidade, com seu olhar. Aí vem o sistema, que o sistema é É bruto, né? foda. Eu não sei se pode xingar, mas Fica à foda-se. vontade. E aí vem o sistema e encaixa todo mundo, entende? É, Eu penso que eu sou professor de história, mas eu sou professor de tudo também, sim. saca? De todos os Isso exige uma níveis. formação do professor também mais profunda, né? Que eu acho que também é um aspecto, né? Assim, porque as educações mais avançadas do mundo, elas já entenderam que esse é o modelo, né? Já acabaram com essa divisão, essa compartimentação da educação em matérias. E aí eu estava vendo um exemplo da Segunda Guerra Mundial, em que, ao mesmo tempo que você tem a história, você tem a geografia, você tem balística na área da física, e no final das contas, você tem um monte de coisa definida ali. Você tem arte, Você né? tem A arte, estética da destruição, é, a comparação entre o que era
lindo e foi destruído É. pela guerra. Quanto que se perde, Não é, né? E o cara? quanto também que se origina, porque é um período também até hoje que você vê de cinema, de livro, Pode tudo crer, originário desse pode período crer. da guerra, né? Desse conflito humano, né? Tá tudo ali. É. Como a vida é, né, cara? Como, por exemplo, como a conversa da gente aqui não pode se limitar a tão poucas coisas. Porque, querendo ou não, a gente é perpassado por esse monte de influência. Agora, eu acho assim que tem que ser uma atitude, muito mais do que processos formativos que são necessários, eu acho que tem que ser uma atitude de busca e de crença do próprio professor e da professora, Uhum. saca? O professor e a professora tem que pensar, pô, eu gosto disso, eu acredito nisso, e ir em Uhum. busca desses elementos que complementam seus processos formativos, entende? Música é uma coisa que me compõe o tempo inteiro, e é impossível ser professor sem usar música, sem pensar música, saca, Vini? Sim. E eu acho que é por aí. Uma coisa que eu percebo é que nas escolas a gente tem muita teoria, saca? Né, nas escolas, nos encontros, fala-se tanto em interdisciplinaridade, brother. É uma coisa meio da boca para fora, né? Mas na prática, eu sei que o sistema amordaça tudo, saca? O sistema quer deixar a gente rasteiro, né? Mas a gente tem que chutar uma porta, saca? Chutar o pau da barraca e tentar. E não vai ser apenas teorizando, saca, Vini? Apesar de que a teoria é super importante para embasar as coisas que eu penso, mas a gente tem que forçar a prática a acontecer. Interdisciplinar. Falam até de transdisciplinaridade. Eu fico sentado assim de porra, só viagem. É. Porque juntar geografia e história, às vezes é difícil, porque o meu horário não bate com o professor de geografia. Pô, geografia e história tudo a ver. Pô, É, geografia e arte tudo a claro. ver. E a gente não consegue porque os horários não batem, porque o meu dia da semana... Olha que loucura, o dia da semana não bate. E a É. gente deixa de pegar a Segunda Guerra Mundial e ter esse olhar completamente, não completamente, mas essa tentativa de ter esse olhar abrangente sobre a Segunda Guerra Mundial, a partir da arte, da geografia, da ciência, de tudo, cara. Isso é muito louco, né, Não, é Vini? louco, é. E E aí estimulante. e vem um desafio muito grande, assim, que é como fazer isso através de política pública, né? Como que você consegue, e aí trago até para nossa realidade, assim, que desafio você conseguir pegar, por exemplo, os professores da rede pública e conseguir incutir isso e estimular isso, e como que você cria mecanismos para que isso seja estimulado, porque se a gente pega esses modelos de educação que funcionam no país, você pega Pernambuco, Ceará, né, tem bons exemplos, você fica tentando pensar, pô, o que eles fizeram lá que a gente consegue replicar aqui de modo que a gente sinta na prática esse impacto e essa mudança. Porque a era digital está aí, esse ensino retrógrado desde a Revolução Industrial, né, aquela coisa ali, decoreba, isso aí já não tem mais validade nenhuma. Esses dias eu estava até comentando com os amigos, a criança chega em casa com uns exercícios de matemática, ele fica perguntando para a Alexa qual é o resultado e ele preenche e entrega o exercício. Pode E a mesma crer, coisa está no Google e tal. Então, pode assim, crer. ele não precisa nem mais raciocinar. Não sei, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir pensar nesse desafio que é a educação desse século XXI e dessa formação daqui para frente, por conta disso. Há uma redução também no volume de livros consumidos, né? O celular também chegou para preencher um espaço muito grande e as pessoas não têm mais tempo para ler, né? Tá sempre tudo corrido. Então, eu acho que são desafios muito grandes aí. Cara, e eu acho isso fantástico. Essa dinâmica, né, dessas digitalizações todas, das TICs todas, né, dessas tecnologias, da informação, do conhecimento, está deixando muita gente com os cabelos arrepiados dentro das escolas, porque sabe que a gente precisa sair das zonas de conforto, porque é inevitável. Cara, a minha neta Nina, ela tem 11 meses. Ela pega 11 meses, brother. Ela pega o celular de Mariana, que às vezes ela tá tão ligada e Mariana precisa que ela fique mais quietinha para poder comer alguma coisa, enfim. E aí põe o celular assim perto dela. É pouco o contato que elas dão pro celular. Mas às vezes para botar um galinha pintadinho
Isso não tem jeito, Não ninguém está tem, escapando é disso, isso, aí né? rola uma galinha pintadinha que eu já estou decorando legal essas músicas todas. Coloca, e ela pega o celular e ela já tem a dinâmica, ela sabe que se ela mexe os dois dedos, ela sabe que aquilo ali está passando. A escola está lascada, saca? A escola tem um monte de experiência acontecendo aí que está renovando os processos, mas as estruturas, a maioria das escolas estão travadas. No ano passado eu fiz via secretaria, porque eu estou trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, no Núcleo de Formação e Tecnologias, o NUFOR, que fui dizendo, olha, eu gostaria muito de trabalhar nessa área de formação para poder levar processos criativos, levar processos de tecnologias para a gente repensar isso. E aí, Dils achou que seria bacana. Eu disse, pô, então se eu tiver essa liberdade, está sendo uma experiência bacana. Ao mesmo tempo, é muito complicado estar ali na secretaria, porque eu vejo as travas todas do não desenvolvimento, né, dessas políticas públicas que poderiam estar muito mais lá na frente, Sim. saca? E aí eu fico lá entre a cruz e a espada, às vezes, mas ao mesmo tempo, poxa, mas aqui eu posso tentar, sabe, Colaborar com esse colaborar de processo, né? alguma coisa. E eu lembro, cara, que no ano passado, durante a pandemia, eu fiz um monte de formação com professores e professoras sobre as questões de tecnologias, saca? Então, via Zoom, via Meet, a gente falou com eu fiz formação com um monte de professores. E assim, tem um monte de gente na rede que está doida para poder aprender. Mas tem um monte de gente com enorme resistência, achando que, sabe, isso aí nada a ver. E assim, essas resistências ao novo são naturais, não tem É. a ver só com a questão digital, né? Não, é sempre Tem a assim, ver, né? né, o novo traz essa É. resistência. Mas a gente precisa realmente se repensar. Veja, cara, é, as minhas aulas todas, se os alunos quiserem, eles estudam pelo YouTube, pela Google, conversando com a Alexa, saca? Uhum. Não precisa de mim. É. Mas eu sou necessário para transformar esse monte de informação em reflexão e conhecimentos interessantes. Sabe? Professor e professora, apesar dessa dinâmica toda, ele e ela são importantes nessa dinâmica de pegar uma criança, um jovem, um adolescente que está ali, né, imerso nesse mar de informações e trazer as reflexões ali, porque tem muita merda disponível É. aí. E é preciso professores e professoras para fazer essa reflexão. Está aí a importância de professores e professoras nesse momento. É. Né? Até para um direcionamento, uma orientada mesmo, assim, né? Porque acho que a gente tem hoje essa chuva de informação, né? E você tem informação o tempo todo, não que ela seja de qualidade, né? Informação necessariamente não é conhecimento, né? Pois é. E como transformar isso em Em conhecimento? Acho que conhecimento. esse aqui é o grande desafio, né? Como é que é para você hoje lidar com isso dentro da sala de aula, por exemplo, com o celular? Você deixa tranquilo, a galera mexe à vontade, não mexe? Como é que é isso, assim? Cara, eu sempre deixei os cabelos brancos das minhas diretoras e das minhas coordenadoras, porque diziam, não vai deixar o celular para pôr mais nas minhas aulas. Eu dizia, pô, usa essa parada aí, contanto que de alguma maneira seja para o desenvolvimento da minha aula. E vou dar um exemplo legal sobre o celular, de como a gente precisa fazer uma reflexão. Antes da pandemia, cara, o discurso sobre o celular na sala de aula era como proibir o uso do celular na sala de aula. Porque eu participei de uma porrada de reuniões sobre como proibir o uso do celular na sala de aula. E eu não estou dizendo que isso não seja um debate necessário, porque realmente a meninada fica em rede social, sabe? É um saco ter que estar lá, Mariazinha, pô, sai aí do Facebook, sabe? Porque o seu É, pai pode ver você postando alguma coisa, ele vai pirar porque você está na sala e está no Facebook. Então, isso, a imaturidade da meninada, por mais que a conversa role ali, digo, olha, vamos deixar o celular para fazer alguma coisa de história, como eu uso, por exemplo. uhum, E antes da pandemia, a ideia era como, né, tirar o celular da mão da meninada. O celular era o demônio da escola. E é, para mim isso era terrível participar desses debates, que eu via no celular uma ferramenta fantástica e ele era o demônio naquele momento. Aí veio a pandemia
E sem o celular, nós não conseguiríamos ter feito a maioria dos vínculos de construção de conhecimento com alunos e alunas e com a família à distância. Saca? E o celular, então, passou a ser O herói. Deus, o herói. De capeta virou a ser Deus da educação. E aí isso me motivou de caramba, que bom que as pessoas estão percebendo essa ferramenta fantástica. E tem um mar de possibilidades, Vini. Aí veio o final da pandemia. E qual é o discurso que está voltando novamente? Como proibir o uso do celular. Cara, a gente não aprende, saca? Veja, e tem 1000 formas de você usar. Por exemplo, eu lembro que eu estava dando uma aula no ensino médio, acho que era o primeiro ano. A gente estava dando aula de História da Arte, se não me engano. E aí a gente estava falando sobre mumificação do Egito, não era História da Arte, era história. Falando sobre mumificação, pá, que é um assunto que eu acho massa. E aí eu disse, olha, quem tem um celular aí? Já ouviram falar das múmias de Salta? Aí a meninada, não, professor, pesquisa aí, múmias de Salta. E rapidamente todos com o celular ali pesquisaram e viram as imagens dessas múmias argentinas fantásticas, brother. Sabe? Conservar, ou seja, não tinha no meu livro, mas tinha no celular. É. Ou seja, o celular é meu livro. É uma ferramenta. É uma ferramenta poderosíssima. E a meninada pirou vendo vídeos, fotos e lendo sobre. Entende? A gente tem que encontrar aí uma equalização bacana nesse processo. Não é fácil, né? E eu falo assim, minha experiência como seu aluno, assim, você é um professor diferenciado, você é um cara que é criativo, você consegue trazer isso na sua aula. Não é a regra geral. Então, se eu fosse pegar o histórico, sei lá, num universo de 100%, 20 ou 30% tinham esse perfil de que realmente estavam ali numa visão inovadora e de vamos pensar a educação aqui fora da caixa. O restante era uma coisa meio, vamos lá, isso aqui, papapá, e vi isso se replicar dentro da universidade, vi isso se replicar em vários ambientes, né, para não dizer que fosse só os ambientes onde eu estudei. E aí, o meu questionamento é esse, assim, como é difícil fazer isso, né? Porque se para você que já tem essa dinâmica, já vem da arte e consegue perceber essa transdisciplinariedade que tanto se fala, já é difícil, imagina para esse pessoal que tem que está engessado aí, né? Eu não sei, eu tenho uma dúvida muito grande, porque eu saí do estudo, pelo menos do mestrado não, mas no meu estudo, inclusive, da faculdade, o celular não existia nessa potência, né? Eu saí da faculdade em 2010, as redes sociais estouram a partir de 2012. Então não se tinha essa coisa, né? E hoje em dia, você vai num intervalo de uma escola, ninguém está com livro na mão, todo mundo só com celular. Assim. Vini, brother, todo o meu mestrado da UFSB, eu usei 99% de material digital em PDF. Eu baixei tudo, sabe? Eu comprei muita coisa, livros né? digitalizados. Ou seja, eu gosto da leitura, por exemplo, dos livros para eu curtir, ler, mas para estudo, por exemplo, eu prefiro muito mais fazer tudo na leitura via computador, via iPad, o que for, saca? Uhum. Porque ali eu vou sistematizar, copio, colo, marco, desenho, o que for, entende? As ferramentas estão aí. A gente tem que achar um caminho, é necessário que a gente ache um caminho. E já que a gente está falando de profissionais da educação, a gente precisa ter essa sacada, sabe? E assim, cara, se nós profissionais da educação não começarem a nos interessar por isso, o próprio sistema vai começar a botar a gente para fora. As escolas já estão começando a exigir que você tenha uma sacada. Mesmo as públicas? As públicas ainda estão... Porque a minha dúvida é essa, assim, beleza, aí vindo para o cenário de Porto Seguro, a gente, tudo bem que eu acho que as privadas já estão com essa visão, até porque vendem um produto. Agora, no público, você faz a formação, inclusive o meu medo é essa distância cada vez se agravar mais, né, da formação das pessoas que estão no ensino público para o ensino privado. Porque a gente está falando tanto dessa tecnologia, do uso e tal, mas assim, você vai para regiões aqui da área rural de Porto Seguro, em que você tem escolas caindo aos pedaços, em que não tem banheiro. Então, assim, como é difícil a gente conseguir compor isso, né? E aí eu queria fazer essa pergunta para você justamente relacionada a Porto Seguro, porque você, além de ter sido professor e é professor há tanto tempo aqui, agora você está com essa experiência dentro da gestão pública, assim. Como é isso?
esse desafio, né? Porque você está com um monte de desafio do século XXI e tendo que resolver problemas da educação do início do século XX. Isso é destruidor às vezes, sabe? Quando você entra em contato com determinadas realidades, cheia de problemas, e ao mesmo tempo é estimulante pra caramba. Mas eu penso que o poder público precisa se abrir mais para esses processos. É necessário enxergar mais esses processos. Eu penso que não seria, por exemplo, colocar a internet disponível na maioria das escolas não seria um gasto gigantesco, cara. Penso eu, sabe? E às vezes é complicado, que a gente ouve as reclamações, né, de professores e professoras, e com razão, de que, poxa, a gente está ali fazendo uma formação sobre tecnologias, mas lá não tem internet, É. saca? Ou os computadores da escola estão totalmente destruídos ou defasados, entende? Então, eu penso que é necessário que o poder público comece a ter um olho mais sensível a isso. Por exemplo, teve uma coisa muito bacana da gestão, né, de Dilsa na secretaria, que foi a contratação da plataforma. A plataforma é um instrumento muito interessante. Ela tem poder, ela se torna um sistema de gerenciamento muito bacana para a escola, saca? É, 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 e aqui eu estou discutindo apenas a ferramenta, eu não estou discutindo os processos todos de como se contratou, etc., até porque eu não sei o Claro. suficiente. Mas é uma ferramenta fantástica. Só que é preciso ter uma estrutura física montada, tecnológica, um computador bacana na secretaria, sabe, para que a secretária de educação daquela escola lance os dados na plataforma. Mas, pô, a maioria das escolas tem computadores jurássicos, sabe? Então é como se você tivesse ali uma Ferrari fantástica, que seria a plataforma, para você dirigir numa estrada esburacada, numa estrada alagada, numa estrada que não dá para transitar, entende? E aí vira uma incoerência, saca? Porque é necessário, ao meu ver, é necessário que esses dois caminhos se encontrem. A plataforma seja, né, porque nas escolas particulares todas de praxe a plataforma, né? É. Mas o público municipal agora tem, mas está faltando essa estrutura física de tecnologias, né? de computadores, de laptop, de internet, para que realmente a coisa flua, né? É. Então eu acho que está faltando mais sensibilidade. O Estado se burocratiza demais e tem seus caminhos, né, claros e escusos às vezes, né, Vini? Mas a gente está, sabe, na fronteira. É necessário fazer essa mudança, sabe, na atitude, Sim. nas estruturas, porque senão a gente vai de novo perder o time da história, sabe? Tá aí. As novas gerações, as novas crianças, as novas gerações, não importa, de escola particular, de escola pública, estão chegando às escolas com a mesma dinâmica e intensidade de habilidades e competências que transcendem as ferramentas que a escola tinha até então. Sim. Não importa. Aí é o grande lance. Se a escola pública não investir, ela vai estar destruindo essas habilidades que parece, ao meu ver, parece que as crianças já estão nascendo até com o próprio celular, né, cara? A gente só vai descobrir a marca do celular na hora que parir, eu acho. Mas elas já nascem touch, cara. É. Sabe? É a impressão que eu tenho. Então a gente, sabe, a escola pública já tira tantas coisas de alunos, de alunas de escolas públicas, né, cara, periféricos que precisam. Não é possível, cara, que a gente continue a tirar tudo aquilo que essa meninada tanto precisa para se repensar. E outra coisa, é necessário estimular o uso dessas ferramentas pela escola até para desenvolver habilidades e competências de trabalho para essa meninada. Com certeza. Brother, eu vou dar um exemplo, Vini. Luan. Luan foi meu aluno na Frei Henrique há muito tempo. Um pouco antes de você, não sei, É na cara. mesma época, eu Na mesma acho, época. mas eu já estava meio que. Luan, brother, eu tinha um projeto de fazer os filmes com os alunos, Eu saca? fiz também, é.
A gente ganhou alguns Pois é, o Oscars, Oscar. tudo, Isso deve ter uns 20 anos já tem mesmo. E veja, eu fazia esse projeto para desenvolver habilidades e competências. E aconteceu o quê? Luan, ele se descobriu na edição dos vídeos. Eu lembro que foi um jornal, não sei o que lá, nesse ano o filme virou um jornal. E ele pirou com as edições. Ele, o que é que ele fez? Ele gostou tanto que ele investiu nessa área. Hoje em dia, o Luan tem uma produtora bala em Salvador, ganha maior grana, e eu aqui ganhando uma grana de professor. Porra, devia ter montado uma produtora e me bicado com o Luan para Salvador. Dava lá com ele de sócio Pois agora, né? é, estava cheio da É, grana hoje. Entende? é. Ou seja, aí a gente tem um exemplo. Né? Foi estimulado habilidades e competências nessa área para alguém, esse aluno se encontrou diante daquilo e transformou aquilo numa ferramenta de trabalho. E olha que isso, pô, há 20 anos, 15 anos atrás. Hoje em dia é mais necessário ainda. É. Saca? Então também está vinculado a gerar trabalho para essa meninada. Tem uma crise muito grande se avizinhando aí nas profissões tradicionais, né? Então, direito, engenharia, arquitetura, etc. Você vai olhar o mercado de trabalho, não está nem um pouco convidativo, assim. Inclusive, como advogado, eu sou péssimo quando me perguntam assim, eu não sou uma boa pessoa a dar conselho para fazer direito por conta disso, assim, por enxergar esses defeitos do sistema mesmo. E esses dias um amigo meu, a filha dele está com 18 anos, e ele queria muito que ela fizesse medicina, e ela teimou que queria fazer engenharia da computação. E ele estava chateado porque queria que ela fizesse medicina. Eu falei, não faça isso, deixa ela que ela está indo no caminho certo, porque assim, tá mudando muito rápido, né? Talvez não a medicina, mas várias dessas profissões tradicionais estão mudando numa velocidade estonteante, e a escola precisa conseguir dar pelo menos alguma coisa ali, porque senão fica completamente fora, né? Brother, a gente não sabe quais serão as profissões que vão surgir daqui a 10 anos. É. Mas eu tenho certeza que todas elas vão ter um forte vínculo com a ambiência virtual, com esse espaço interativo, com a dinâmica do digital. É. Ou seja, a gente não sabe quais são, mas a gente sabe o caminho que elas vão seguir. E esse processo tecnológico está se espraiando para todas as áreas, até as áreas tradicionais. Né? Medicina vai ter que se adequar também. Claro, Veja, médicos fazendo cirurgia à cirurgias distância. à distância. O cara está num país fazendo cirurgia num paciente num outro país, saca? Então, é inevitável. Tem um livro muito interessante de Yuval Harari, um historiador Já li israelense. também, Cara, é bom bom pra demais. caramba. Eu ia dizer bom pra porra, mas eu acho que não podia. Pô, Homo Deus, né? Tem o Sapiens, Homo o Sapiens, primeiro, o e o primeiro. Deus é o que dá mais uma. Cara, que livro É, fantástico, sabe? De imaginar, sabe, como os processos de tecnologia vão se tornar tão amplos e que a gente vai optar num determinado momento e dizer, pô, esse meu olho não está tão bom, vou botar um biônico que é muito melhor. As máquinas já estão fazendo um monte de coisa muito melhor do que a gente. é, Os algoritmos já fazem um monte de coisa muito mais legal do que a gente. Não estou dizendo que a gente vai se render, eu gosto da ideia da Matrix, né? é. A gente está lá no subterrâneo lutando Contra. contra o vírus lá, né? É, Contra o poder das máquinas, mas tem um monte de benefícios também por aí. você falou, não sei se você já viu, tem uma tecnologia nova agora, mas acho que ela está ainda em fase de teste, mas eu vi algumas pessoas participando dessa fase de teste, que é uma espécie de Google, que você coloca a informação que você quiser, e ele te entrega isso em arte. É randomizado. E aí, então você coloca assim, por exemplo, é, Fidel Castro brincando de Power Ranger. E ele vai te entregar um monte de foto já pronta do Fidel Castro brincando com o Power Ranger, um negócio absurdo, assim. Eu fiquei em choque quando eu vi as pessoas colocando essas coisas bem malucas, assim, Olha aí. aleatórias. E, e a tecnologia te entrega o que você perguntar para ela ali, qualquer coisa que você colocar. Então, eu acho que tudo isso vem você vê uma série de desafios, e como que a educação vai ter que lidar com isso, ensinando, olha só, vamos lá repetindo a coisa que está naquele livro mais quadrado, né? Olha que louco, né, É, cara? A gente não pode perder o bonde da história, não pode, o bonde da tecnologia. E aí precisamos, né, de olhares mais
sensíveis de gestores e gestoras, seja na Câmara de Vereadores, seja nas secretarias, seja na prefeitura. A gente precisa desse olhar, né, cara? Porto Seguro tem que se tornar uma cidade tecnológica, cara. Porto É, Seguro tinha que ter Wi-Fi aí em tudo quanto é espalhado em tudo lugar, quanto é né? lugar. Wi-Fi é água, É, saca? Para mim é impensável você ter uma escola sem internet, cara. é. Internet é água. O problema é que não tem nem banheiro. Aí quando você fala assim, pô, não Pô, tem banheiro, como é que eu vou brother, estar pensando em botar se internet, o né? aluno nem mija, né, adequadamente, É. cara, isso é muito louco. E aí, Eu queria muito não estar aqui discutindo isso, mas é um absurdo é, a gente ter que estar na pré-história dessa dinâmica, né, da existência das estruturas físicas, né, cara, da é, escola. Pô, isso é muito é. louco. E acaba que a gente volta para a primeira pergunta que eu te fiz, assim, que é essa, como que é para você essa visão desse panorama da educação de Porto Seguro, sendo Porto Seguro uma cidade importante como é, né, histórica, é uma cidade que tem uma condição econômica muito significativa no país, Sim, uma cidade que praticamente não vê crise. Então, assim, a gente está enfrentando uma crise terrível no Brasil inteiro e o turismo tem uma resiliência continua em absoluta, assim. Então, alta. assim, você acabou a pandemia e tal, não sei o quê, acabou não, mas Então, arrefeceu e aí de repente tudo tudo voltou, voltou ao tudo normal, né? beleza, tá assim, É, pleno emprego e aí como que a gente ainda tem uma educação com o IDEB tão baixo, com características tão desiguais, assim, né? Que pô, desafio para Porto Seguro, né? Conseguir. E agora com esse atraso todo, né? Dizem que as matemáticas são péssimas aí, né? De que o aluno perdeu 15 anos nas exatas, é 10 anos absurdo. nas. Ele é pior do que ele mesmo há 2 anos atrás, né? Então, como que a gente faz para poder retomar essa educação, né? Que louco, né, cara? A gente tem aí né, esse período da pandemia está trazendo esse retrocesso nos processos educativos do Brasil, um retrocesso maior ainda quando se pensa em escola pública, né, cara? É, e eu penso que a gente está falando, né, bastante aqui de tecnologias e fica parecendo, né, que é a tecnologia que vai salvar a escola e vai aumentar o IDEB. Não é por aí. A tecnologia é uma ferramenta. Mas eu acho que a melhoria de IDEB, que é uma necessidade, né, nós temos um pior IDEB, um dos piores do Brasil, É, né, do Fundamental 1 já começa a ser bem restrito, Fundamental 2 cai mais, no ensino médio é é horrível. abissal, É, saca? Que está tudo interconectado, né? Se uma base inicial não foi dada, no momento em que no ensino médio que se exige mais essa habilidade, né, de entendimento, de reflexão, você busca lá a base, não foi dada, você vai ter problemas para poder transformar aquilo, né, em conhecimento, em respostas. A gente precisa realmente fazer um acordo, cara, um acordo social, sabe? É necessário que a sociedade inteira de Porto esteja ciente desse absurdo que são os nossos resultados numéricos na educação, saca? É necessário que o terceiro setor se evidencie sua força também exigindo que o poder público faça a sua parte. É necessário que o poder público se estarreça com isso, numa cidade com tanta grana que é Porto Seguro, é, numa cidade com serviços que a gente não vê na maioria das cidades, serviços particulares ou públicos que a gente não vê na maioria das cidades, e a gente tem um IDEB, uma educação pública com números tão horríveis. Né? É necessário que nós, professoras e professores, também nos envolvamos nesse processo. É necessário que eu, como professor e professora, que aquilo me estarreça, né? Que aquilo me incomode. Eu não posso ver que o resultado do IDEB na minha escola foi aquela mediocridade e isso não me fazer repensar as minhas práticas, as nossas práticas na educação. É necessário que a Secretaria de Educação use todo o seu processo de articulação, pense, busque caminhos para que isso aconteça. A gente tem feito umas discussões interessantes, né? A gente tem feito umas discussões interessantes
com Epaminondas, o meu supervisor pedagógico, sobre não a culpabilização apenas. É lógico que a gente tem que chegar e dizer, não, é culpa minha como professor, é culpa da gestão da escola, é culpa da própria família, da comunidade que não se envolve o suficiente, né? É Uhum. culpa da gestão, né, municipal que está esquecendo um pouco esse processo, é culpa da sociedade organizada, enfim, para além da culpabilização, é a necessidade do nosso envolvimento, cara. Ressalta-se que é, 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 quanto menos qualidade na educação, mais violência a gente vai ter, cara. Sabe? Acaba sendo reflexo de Claro, tudo quanto cara. é problema social do futuro. Pobreza, É, miséria, violência, é. tudo isso vai estar associado a baixos índices de educação. Isso não quer dizer, por exemplo, que para que uma escola tenha um IDEB muito bom, ela tem que ter a melhor das tecnologias, a melhor da estrutura física. É, não, a gente tem um exemplo claro aqui. Nós temos duas escolas periféricas, eu acho, a Criança Esperança, não Criança é uma? Esperança e Adão Graça são duas escolas É. periféricas com os melhores números Com a Criança de Esperança num prédio IDEB. alugado, Pois super é, apertado ali. e o IDEB, o número ali É, flui. é. E outras escolas que têm estruturas físicas muito bem montadas estão lá tateando em números abissais, absurdos, saca? E uma coisa que eu penso é que está na hora de nós, escolas também, aí já falando para a escola, a direção, professores, coordenação, né, que é de lá que eu sou da escola. Nós precisamos pegar o resultado do IDEB e a gente precisa fazer uma reunião para discutir isso, saca? É necessário pegar o resultado e dizer, e aí, pronto, vamos sentar aqui, vamos botar esses números e vamos encontrar, fazer o nosso diagnóstico. Por que os alunos não estão indo bem, né, em leitura, não estão indo bem em escrita, estão indo mal em matemática? Por quê? Para que a gente faça esse diagnóstico, né, localmente e a gente comece a fazer os processos de articulação para que essa realidade modifique. A gente está lidando com vida de pessoas, brother, sabe? Impedindo oportunidade, né? É isso de crescimento. Veja a oportunidade que Luan teve e hoje está lá com a produtora dele. Ele poderia não ter É, isso disponibilizado e, sabe, outros caminhos teriam sido dados a Luan, sim. saca? Ou nenhum, É. saca? Então é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente precisa. Eu sei que, por exemplo, nós temos um currículo, uma burocracia que engole a escola, é um saco, cara. Tem que assinar esse monte de frequência, tem que anotar esse monte de plano, tem que fazer. Cara, isso é enlouquecedor em alguns momentos. E a gente perde o que é mais essencial, que é ensinar e gerar conhecimento. A burocracia é mais importante do que gerar o conhecimento para o aluno, entende? A gente precisa, então, enfrentar esses processos burocráticos na escola, né? Enquanto equipe ali, sabe, professores, coordenação e direção, e a gente buscar os caminhos da gente. E exigir que a Secretaria de Educação faça a parte dela, exigir que a família acompanhe e faça a parte dele, exigir que a administração pública municipal faça a parte dela, entende? Sim, Não é fácil, mas é necessário, saca? sim. Eu queria até mudar um pouquinho o tom da conversa, mas mantendo ainda em educação. Eu queria que você falasse um pouco da importância para você da história do HPS, história de Porto Seguro como matéria e como é isso para um professor de história, com dificuldades, por exemplo, de bibliografia, né, de material, de trabalho, mas assim, como é esse desafio de Porto Seguro? Foi uma ideia inovadora, eu acho, de Porto Seguro de constar uma matéria como essa, né? Sim. Mas como é trabalhar isso na prática? Cara, agora eu sinto que as coisas tendencialmente vão ter uma mudança em HPS e diversidade, afro e diversidade indígena, né? DADI, que também foi uma outra que surgiu. Uhum. Primeiro, eu sou apaixonado pela minha cidade. Amo Porto. As minhas pesquisas todas caminham para a memória de pessoas idosas da cidade, que eu sou apaixonado pela memória, pelo. Eu falo que eu fico entrevistando as senhoras para falar de um Porto Seguro que a maioria das pessoas que moram aqui não tem a mínima Não ideia tenho de a que mínima eram assim, ideia. É. porque eu me vejo ali. Quando ela fala da rua, quando ela diz do cais, eu tô lá.
saca? Me dá uma emoção, Vini, fantástica. Eu Acredito. amo a Eu memória. sinto isso já muito mais novo, né? Quando eu converso, eu imagino para você que sentiu essa transição com uma Cara, potência maior, né? Porque eu nasci no final da década de 80, então eu já pego um porto seguro turístico, eu já é, pego um porto seguro pode crer, diferente, pode assim, né? crer. Eu acho que você vem de uma geração, que é aquela ali dos meus tios e tal, Aham, que viu aquela Porto Seguro vila de pescadores, que pouca coisa aham, chegava, aham. e eu faço sempre um paralelo, antes de passar a palavra de novo, Tá bom. que Porto Seguro se manteve nas suas práticas, na sua cultura, praticamente inalterado ao longo de É. séculos, assim. Então, eu vi a minha A bisavó, vila nos protegeu, né? e aí eu sinto que havia uma conexão muito íntima com esse Brasil originário, assim, por conta dessa ligação direta com povos tradicionais, né, com toda essa magia que envolvia ali, e que eu acho que você pega essa transição muito mais. Eu já tenho essa sensação, imagino que para você, você sinta isso muito, que é uma conexão que se você for para qualquer outra cidade é difícil de se ter. É, Então, assim, mesmo uma pessoa que está fazendo levantamento histórico do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, não sei o que e tal, essa mudança aconteceu muito antes. muito antes. Ninguém tem mais essa conexão. E Porto Seguro, eu acho que se manteve ali num aspecto. Eu lembro a gente comer de mão ir com minha avó catar ouriço, umas coisas assim que você fala, pô, tem umas coisas que eu acho que são muito características daqui, né? Sim. E isso está latente, né? Nós temos o meu projeto de memória visa entrevistar essas mulheres e homens idosas e idosos de Porto Seguro para contar as histórias, né? E a ideia é transformar isso num banco de história oral para futuras pesquisas e para manutenção da memória dessas pessoas. Nós somos muito o sistema e nós que assumimos o sistema, nós somos muito destruidores com quem é idosa, né, cara? É. O idoso e a idosa sabe da sua finitude, estão doidos para poder deixar o seu legado oralmente, contar suas histórias e a gente nesse momento vira as costas, não quer escutar, não tem paciência, porque o idoso e a idosa não é mais produtivo, né, cara? Mas está ali um poço de conhecimentos, de memória, das nossas histórias, saca? E está ali morrendo. E aí eu comecei, diante disso, eu comecei a gravar várias entrevistas com várias dessas idosas, desses idosos, e vamos puxar para o HPS. É, a gente tem um componente que não tem material didático estruturado. A gente tem, assim, um monte de elementos, um monte de estudos de professores, de pesquisadores, alguns livros, etc., mas não tem um material didático feito. Recentemente saiu uma portaria na secretaria formando uma comissão, eu faço parte dessa comissão, para a gente começar a estruturar as pesquisas e a formatação desse material pedagogicamente pensado para Que que, maravilha. né, isso vai passar por você, vai passar por um monte de pessoas, vai passar pela memória das idosas e dos idosos, saca? Claro. Pelas pesquisas todas que estão pipocando, né, pela UFSB, pela UNEB, pela UESC, né, a gente já tem um monte de pesquisas interessantes que vão virar, a gente já tem uma sustentação teórica bacana que dá para virar um produto metodológico bacana, né? Uhum. Então a gente está nesse barco agora com o HPS, né? De um componente completamente solto, cada um fazendo aquilo que queria. Tanto que um dos meus produtos da minha pesquisa do mestrado foi uma metodologia para poder trabalhar a memória das mulheres negras idosas dos bairros, para a gente entender tanto a memória da velhice ali, quanto o desenvolvimento do bairro a partir das histórias dessas moradoras desses bairros. E isso ser gravado e virar pequenos curtas, pequenos fragmentos biográficos que seja exibido na escola e depois disponibilizado na internet para que toda a rede use as Claro. histórias de todos os bairros e assim a gente faça essa conexão de como é que a cidade foi criando sua história e seus mecanismos todos. Ou seja, o audiovisual sendo usado como ferramenta para esse material pedagógico. Mas eu acho que agora a gente está num momento importante, né? A formação desse grupo de trabalho
que eu vou pegar no pé pra caramba, vai ser imprescindível. Pode ter certeza que a gente vai jogar isso, Pô, que é vai ser um lá, prazer. Vini, vem cá, porque você contribui pra caramba para poder a gente transformar isso em um material didático coeso, bacana, que conte a história dessa cidade tão importante que está aqui, É, né? Que nos une, né? Que une tanta gente que veio de fora e que precisa manter a sua memória viva. E temos é. aí no componente um elemento bacana para fazer isso, É, cara. eu no meu trabalho lá na Câmara, eu costumo sempre brigar muito por isso, porque eu acho que o que diferencia Porto Seguro de qualquer outra cidade é essa carga histórica e cultural desse lugar. Pode crer, Porque cidade bonita com praia você tem no mundo inteiro, pode crer. cidade turística você tem também aos montes. Inclusive, eu acho que é sempre cíclico, então você tem lugares que já foram a coqueluche do turismo, vai todo mundo Uhum. para lá, e daqui a pouco não é mais. E eu acho que Porto Seguro, ele é o que tem de mais rico é seu povo, sua história, né, o seu patrimônio material e imaterial, assim. Então eu fico numa luta constante para que a gente consiga entender isso e preservar, né? E aí eu entro nos embates assim que de vez em quando eu fico falando assim, pô, parece que eu estou falando grego Pode crer. e é porque você fala, pô, não é possível, né? Recentemente lá a gestão quis mudar o nome das praias ali de Itacimirim e botar João da Sunga e não sei o que, tá nas rotatórias ali. Cara, não E tem aí você diz assim, sentido. você fala, pô, mas, tem carta do século XVI, e isso é porque, assim, é registro escrito, mas com certeza os indígenas já chamavam É, aquilo ali de cara, Itacimirim pode crer. muito antes, assim. Então, a gente vai perdendo essas conexões, e não que o João da Sunga não seja também uma figura histórica Sim. importante, mas, assim, eu acho que a gente precisa entender, discutir isso mais com a população, trazer mais a população também para esses debates. A gente até participou junto daquela reunião também Uhum. dessa retomada e ressignificação dos Dos museus, né? museus. Que eu Bacana. acho que é fundamental Sim. também. E então acho que você, assim como eu, a gente enxerga isso muito, né? Eu acho que essa coisa do patrimônio de Ô, Porto Vini, Seguro. brother, e uma das coisas que me motivou a trabalhar essa ideia da memória de Porto Seguro dos idosos foi o seguinte: eu comecei a perceber nos últimos 10 anos, 15 anos, né, fui tendo mais ciência dessa coisa, de que eu tinha e tenho uma porrada de alunos e alunas de escola pública, todos porto-segurenses, ou seja, nasceram aqui, mas não conhecem nada da história da cidade. Que os pais são de Os fora. pais vieram de Arataca, É, de Panelinha, é. do Paraíso, e eles e elas conhecem a história de Arataca, de Panelinha, Da de região do Paraíso, da Cacau, região do Cacau, sabem etc. tudo de É, lá nos debates na sala, mas não sabem nada da história de Porto, porque houve uma ruptura ali. é. Né? A gente está impregnado dessa historiografia, dessa memória, porque as nossas famílias São são daqui. daqui. É, Então a gente tem um monte de porto-segurenses, meninas e meninos, que não sabem nada sobre a história da cidade. E como é que vai ser um cidadão atuante se ele não se apropria da história, da memória da sua cidade? é, Saca? Então é necessário, esse é um trabalho lindo, sabe? É um legado que você, com sua atitude de vereança, de atitude de articulação no poder legislativo, sabe? A escola precisa fazer a sua parte no sentido de trabalhar esse legado, né? Como a educação pode permear. A prefeitura precisa fazer isso também. Né? A gente tem uma história belíssima e essa é, história precisa se perpetuar. Ela não pode morrer com a morte dos nossos idosos e é, idosas. Né, é, cara? E isso é muito sério. Né? A gente vive dizendo que brasileiro tem memória curta, né? Não, cara, a memória está aí. é. A gente precisa encontrar os mecanismos para torná-la poderosa, perene, ou seja, ela está ali sempre se transformando em água para que as pessoas possam beber, né? De É. uma fonte inesgotável. E o quanto que isso é uma responsabilidade muito grande do poder público, assim, né? Que eu acho que esse aqui é o grande. E eu sinto isso, a gente sente isso, porque Porto Seguro veio de uma pequena população, super pequena, de 10 mil habitantes ali, na década de 60, e de repente se torna a cidade que é hoje, né? Uma cidade já de médio porte, com bastante gente, muita gente de fora. E junto com esse processo vem também uma série de gestores de fora
Então, se você pegar os últimos 40 anos, Porto Seguro não tem um gestor da cidade, assim. E o quanto que isso influencia também, porque se a pessoa não é da cidade... Ela vai investir na memória por quê, É, cara? exatamente, assim, qual é a... E a gente percebe isso muito claramente, assim, essa sensação de que muitas vezes a gente está tentando falar alguma coisa que eu lutei pra caramba para que esse ano a gente comemorasse o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, Pode crer. porque o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral pousaram no Rio Buranhém por exigência do Sacadura Cabral, que disse assim, eu quero pousar lá onde chegaram os nautas portugueses e tal, e foi uma façanha inimaginável, a história é incrível, só não virou filme porque não é americano, porque se esses portugueses fossem americanos, tinha uma série de filmes já contando essa história. E eles pousam em Porto Seguro, assim, né? Então... E nesse trabalho de memória, eu fui entrevistar seu Fernando, o pai de Heron, que é militar, uma figura, cara. E seu Fernando contou a história, né, de que o governo mandou, era necessário ter privada, né? Em Porto Seguro não tinha privada para ninguém. Né? Isso na inauguração do campo de aviação, não foi? Só tinha o cagador, né? Aí eles resolveram, como iam chegar essas figuras importantes, era necessário que lá na casa de Dona Maju, naquela casa que para mim era uma casa que tinha fantasma quando eu era criança, lá perto da Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira, sabe? ali, sei qual é. Casa fantástica. E aí o governo do estado instalou, trouxe umas privadas, né, e mandou o pedreiro assentar. Só que o pedreiro, sem saber que tinha, porque depois as privadas seriam retiradas para voltar para Salvador. O pedreiro, sem saber disso, passou uma porrada de cimento e aí terminou o evento, a galera foi lá para tirar as privadas e não saiu conseguia tirar. Chumbou ela, né? E assim ficaram as primeiras privadas da vila de Porto Seguro, vinculada à travessia desses portugueses fantásticos, cara. E esse tipo de história que a gente vai você vê, você conversou com ele foi uma testemunha dessa história, que estava ali e tal, né? E tanta coisa, né? Você pega também o Fogo de 51, esses acontecimentos históricos todos importantíssimos, né? E quando você vai ver, não tem nada, a gente não está discutindo isso seria... Na academia, a gente tem percebido assim, né? Principalmente com a Federal, com a Universidade Federal, as pesquisas estão pipocando nessa tem mudado área, isso, né, cara, né? nessa área indígena. A apropriação, o fortalecimento identitário, a pesquisa acadêmica, isso... Eu estou com um livro que eu vou até te mostrar, que ele tem uma teoria super, digamos assim, vai criar problema, é uma teoria antiga de um cara que chama Bernardo Alves, já até faleceu. É um pernambucano que ele diz que o samba é indígena. E aí ele traz elementos que te coloca com um monte de pulga atrás da orelha. Ele diz assim, lógico, indiscutível, que a influência africana é gigantesca, até porque o que nós temos hoje mas, inclusive, a própria palavra samba tem uma origem dos indígenas Cariri, que são, inclusive, antepassados dos Pataxó, e se você vai lá na Aldeia Velha, os indígenas da Aldeia Velha dizem o samba é indígena, minha avó sambava, a avó da minha avó sambava, e o samba é nosso. E eles têm essa coisa com eles, assim. E aí ele vem trazendo elementos desde o século XVI, de registros, falando sobre o samba e tal. E isso gerou até uma discussão em 2007, quando Gil era ministro da Cultura. E Gil também fala... Quando nós tínhamos ministro da Cultura. Quando a gente tinha cultura, né, sendo produzida. E aí o próprio Gil ouve essas pesquisas e tal, e ele fala, não, realmente, até eu quando voltei do exílio, andei pelo interiorzão do Nordeste na época e estranhava as pessoas falando tanto de samba em lugares em que a mão de obra escravizada africana não tinha chegado, e aquilo me chamou muita atenção e tal. Ele falou, e realmente, e aí de repente a gente tem aqui os Pataxó falando uma situação como essa. Então assim, tem uma bibliografiazinha ali, aí você diz, imagina se a gente começar a discutir, não dizer, claro, foi eles e não foram, não, mas foram também, né? Também. Olha que riqueza brasileira você falar que isso é uma construção... A beleza da gente, né, Vini? Misturado, tudo. Foi isso que gerou, né? Foi essa confluência que gerou, né? E vou te arranjar esse livro para você dar uma olhada, que você vai gostar. Vou ler, com certeza. E aí, falando de história, até mudando, aí dessa vez realmente mudando tudo, mas você é um personagem
histórico interessante, que tem três figuras que eu quero trazer aqui, que é Chito, Peixinho e Nito, Bonito. para contar a história do surf da cidade, porque da região aqui, isso é um outro aspecto, assim, o surf, apesar de ter começado antes em outros lugares, aqui ele começa ali na década de 80 com essas figuras e Sim, você também ali eu junto, né? tava lá. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como foi isso é uma curiosidade super minha, assim, as pessoas estão assistindo, eu mudo de assunto assim mesmo, entendeu? Que A gente vai bom. da educação e da história para o surf, mas é para eu poder saber, assim, como era, assim, essa relação, como é que foi que, de repente, surgiu uma prancha, quem foi... Cara, ó, a gente sempre teve um vínculo enorme com o mar, né? Porto Seguro, É, quem morava em Porto está vinculado ao mar. E adolescente, criança, adolescente, a gente vivia nas praias. E aquele, né, Chito, Nito, Peixinho, Paulão, todos nós éramos muito amigos mesmo, muito, cara. São pessoas assim que eu amo um monte. É, e aí teve uma época que Carson começou a andar de windsurf pra caramba, né? né, A sua família estava muito vinculada ao mar também. E aí a gente começou a ter acesso às pranchas de wind de Carson, né? Que ficava um monte lá na casa de Parrage, enormes de madeira, enormes. né? Aí a gente pegava e era sempre dois em cada prancha, sem a vela. A gente só queria remar ali pelo rio. Até que um dia, Chito sempre foi o mais corajoso. Ele disse, vamos lá no Rio da Vila, que lá tem umas ondinhas, vamos tentar pegar as ondinhas de lá. Aí nós fomos com as pranchas de windsurf, dois em cada prancha, que dava para ir na boa. E fomos, e lá a gente começou a pegar as primeiras ondas de windsurf, as primeiras ondas que a gente ficou em pé. Né? Vinha aquelas marolinhas, a gente remava, aquela prancha gigante, até se não tivesse marola, ela ia. Levava Né? do mesmo jeito, E aí começava a fluir, a gente emocionava, levantava e ficava os dois ali em cima e a gente ficou doido, cara. Aí era sempre. Tinha as pranchas lá disponível, a gente pegava e ia para o Rio da Vila para ficar pegando na praia, em frente ao Rio da Vila, sei. não no Rio da Vila. E a gente ficava pegando aquelas mequinhas, até que um dia Chito virou e disse: Rapaz, eu descobri um lugar que tem altas ondas, que é lá no Apaga-Fogo, lá no outro lado, perto das pedrinhas. Só que a gente tinha um medo retado de cação, não era nem tubarão, né? Era cação. A gente morria de medo do cação, né? Mas Chito era muito. Era corajoso pra caramba, Chito. Aí Chito, não, nós vamos lá, vamos lá. E a gente embarcou. E aí remamos, né, descemos a, o cais ali, a rampa, né? Aí passamos ali pela coroa e continuamos remando e fomos para lá. E lá realmente tinha umas ondas. E aí, marolinha que a gente pegava no Rio da Vila, quando a gente entrou naquele mar, né, do apaga-fogo, que as ondinhas eram maiores, como eram ondas maiores, a gente remava e a mil, Imbicava. embicava e caiu. E aí caía a dupla, e aí a gente se cagava de medo do cação, do tubarão. E a gente começou a sacar que era uma coisa muito bacana. Então a gente começou a dois, agora ficava bem no fundo da prancha, né? Porque aí você equalizava o peso, aí já não embicava tanto e a gente ficava em pé depois e curtia um monte. Até que numa dessas, a gente terminou de pegar as ondas, a gente voltou remando com essas pranchas de wind ali por perto da balsa. Né? E tinha sempre uns veleiros que ficavam ali. Quando a gente olhou de longe, tinha uma pranchinha vermelha num desses veleiros. A gente nunca tinha visto uma prancha De de surf surf, mesmo, é. cara. Nunca. E aí a gente ficou doido. Aquele monte de caboclo, né? Remando, que nem doido. Aí chegamos lá, eram uns gringos que tinham chegado. Aí a gente ficou doido, cara. Aí a gente propôs, você não querer vender gringo. Querer vender, o nosso inglês era péssimo. Querer vender gringo. Pô, gringo. Aí a gente encheu tanto o saco do cara que ele vendeu. E vendeu assim, cada um de nós deu 2 cruzeiros, cada um pegou um dinheiro com a família, a gente juntou aquele bolo de dinheiro e compramos Uma prancha para todo a mundo. prancha para todo mundo. Foi a primeira prancha que a gente comprou, saca? E aí abriu o precedente, algumas pessoas começaram a trazer de fora, de viagem. Isso foi quando, mais ou menos? Você tem uma... Cara, em 80 e
no início da década de 80, cara. Foi bem no início da década de 80. E aí a gente começou a banca de revista, né, a gente via Fluir e outras revistas, aí eu ficava doido, porque eu sempre fui leitor pra caramba. Então eu comprava as pranchas, aí, por exemplo, a minha primeira prancha, eu comprei foi dessas vendidas pelos gringos, que a gente começou a ver que muitos desses barcos, desses veleiros traziam umas pranchas, a gente começou a comprar algumas, e aí com as revistas a gente começou a ligar para as fábricas no Rio de Janeiro, em São Paulo, e pedia pelo telefone, confiança da cor, mandava o depósito e confiava que o cara mandava. E aí começaram a chegar as primeiras pranchas. Eu lembro que eu comprei uma primeira quadriquilha e a gente começou a surfar. E a gente pegava a onda direto no apaga-fogo. Até que um dia, novamente, Chito disse: ó, descobri um outro lugar que tem altas ondas, que era lá em Cabral, em Aracacaí. Aí eu lembro que ele tinha um bugre, o Pantera cor-de-rosa, todo fudido, e a gente, era o carro dele, mas era nosso, né? E aí ele disse: não, descobri. Aí eu lembro que a gente foi de tarde pegar, né? Eu com uma bermuda jeans, que eu cortei a minha calça, uma bermuda jeans, e a gente foi para lá. Cara, quando a gente chegou lá, que viu as ondas de Aracacaí, a gente pirou, porque as ondas de Aracacaí São muito legais. Né? E a gente pegou altas ondas de Aracacaí, sabe? Só a gente, não tinha ninguém, era só a gente. Altas ondas, Vini, altas. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a ouvir falar perto de Caraíva, pô, E em Itaquena. Itaquena, a gente começou a ouvir falar de Itaquena, as ondinhas do Costão, aí começou a ampliar essas possibilidades, né? E aí já começou a ter muito mais pessoas pegando onda, Que legal. mas a essência Foi essa foi aí. essa. Ah, que... Era uma onda, a gente ficava o dia inteiro na praia do apaga-fogo, né? Tirando onda com as meninas, com a prancha. Aí eu lembro que começou a ter Ciro, não sei se era Ciro Leite, ou algumas pessoas começaram a abrir umas lojas com roupa de surfwear, sabe? Short da Tico, umas coisas assim. Aí a gente virava o surfista gato da cidade, todo mundo com os cabelos gigantes. A gente parecia uns cotonetes, assim, com aqueles cabelos Pô, não gigantes, tem todo mundo foto magrinho. disso, não? Cara, eu tenho uma foto que me mandaram da gente. Eu, Pepe, Paulão, assim, a gente com a prancha, com aqueles shorts bem Ah, curtinhos. depois eu quero A ver. gente vai. Vale um livro Vale, que a gente vale, com pode certeza. escrever, cara. Eu tô doido pra contar essa história aqui, porque eu contei a história do skate aqui com os meninos, com o Bom, Breno e tal, e a gente contou a história do skate de Porto Seguro também, bacana. e eu falei assim, pô, mas a gente precisa contar essa história do surf aqui, porque também é uma história super diferente dos outros lugares, porque aqui não chegava nada, né? Chegava Então, nada. assim, vocês descobriram o surf de uma forma, inclusive, muito lúdica, porque não viram nada, foi uma coisa, Aí a gente uma coisa começou. sensorial, assim, né? Aí a gente começou a pegar uns filmes em VHS, Endless Summer, Endless sabe? Que é um Summer era era clássico, clássico, e a gente não tinha. Aí a gente começou a ver uns filmes, e aí começava a assistir, né? Porque tinha lá na casa do seu avô, a gente ficava assistindo. Aí a gente pirava, ver aquelas imagens do Havaí, de um monte de lugar, a gente ficava doido. Mas foi uma. Que E massa. recentemente, assim, eu fiquei uns 15 anos sem surfar. Só trabalhando pra caramba, um monte. Quem pare muito tem que trabalhar muito, né, É. cara? E aí Mariana estava doida para aprender a surfar, e Felipe, o marido dela, não estava com muita paciência nem tempo. Ela disse: ô pai, volte para a gente pegar umas ondas. E eu ainda tinha minha pranchinha pequena guardada. Aí fui, entrei com ela, não consegui pegar nada na pranchinha pequena. Aí peguei a dela, que era uma longzinha, um pouco. Primeira remada que eu dei, eu desci a onda. Eu digo, aí voltei. Volta e Isso já meia. tem um tempo, porque né, eu já acompanho, tem um tempo que É isso. você vai ali no Guaiú de vez em quando, dá uma Vou, remada. acordo 5 horas com Mariana, a gente se pica para lá, pega Ah, umas é uma ondas até delícia, 11, né? 12 horas, É. e é outra coisa, né, E, Vini? pô, eu acho que é fundamental, assim, essa conexão com o mar. Foi o que você falou, minha família tem muito isso, assim, e eu não consigo viver sem. Que É um bom. negócio. E é difícil, né? Porque a minha profissão, inclusive, é uma profissão também que me exige muito. E Uhum. a gente sabe que a vida de surfista ela é difícil porque eu não posso surfar qualquer hora que eu quiser. A gente não tem aqui também onda assim, É, né? então assim, tem que ser aquela coisa, de repente, da onda numa quarta-feira à tarde. E aí o que eu posso fazer, né? Assim, a gente tem que. Aí eu tenho que tentar desmarcar ali entre um compromisso e outro.
E aí e tem sempre aquele estigma, né, do pô, o cara surfista e tal, você fala: "Pô, mas eu não tenho outro não tenho como ir cedinho, não tenho como à noite, né, como uma academia que você tem o horário marcado ali". É difícil, mas a E gente eu já vi assim, uma coisa interessante. Eu tenho 55 anos. Aí, quando eu falo que eu pego as ondas, eu vejo um olhar que continua sendo olhado preconceito sobre mim. é, Né? Pô, o cara com 55 anos pegando onda, quer ser novinho, não sei o que lá. Seria diferente se eu dissesse, não, eu jogo bola, jogo é, futebol. é. É esporte tanto quanto, né, cara? E Mesmo com o tanto que avançou, né, não nas é, Olimpíadas e tudo mais, ainda tem um ainda estigma tem muito esse grande. olhar meio. Tem, tem. É natural, né, de um esporte que o skate passa por isso pra caramba também, né, essa coisa meio contracultural, naquele movimento E não deixa de ser massa também, né? Porque, de certa é, forma, a eu gente gosto está um pouco dessa contestando. Eu também, eu eu gosto não gosto dessa. eu também não eu gosto que ele seja assim também, Eu né. prefiro. É, Eu prefiro. tem uma questão do lifestyle, assim, né, da do estilo É, de vida do surf que eu acho que é aham. importante, né. Que massa, velho. E eu queria que você falasse um pouco pra gente encaminhar até pra um encerro, porque se deixar a gente fica aqui batendo papo horas. Eu queria É, que você falasse um pouco agora também da sua experiência como avô, porque você sempre foi um pai, um super pai. E como você falou, você foi pai de muita gente, né, e esse processo de formação dos seus alunos e tudo, eu tenho essa referência muito grande, até falei para as meninas aqui, eu falei: "São minhas irmãs, né, praticamente". e você E sabe do carinho que eu tenho por você, né, não, brother? total, sempre. E eu até tenho uma outra pergunta para fazer antes da gente terminar, mas aí sobre essa questão, eu queria que você falasse um pouco agora dessa experiência como avô, assim, porque eu sempre imaginei, falei: "Cara, quando help do jeito que é pai, quando for avô, o negócio vai". Vinícius, o negócio tá tensamente apaixonante. Eu estou completamente apaixonado, brother. Eu estou completamente, eu sinto saudade todo dia, toda hora. Quando eu saio da secretaria às 5 horas, eu já saio doido para me picar e ver Kiara, ver Nina, ver Luca, ver Noah. Eu fico doido de saudades. Eu ligo, eu quero ver foto. Eu digo, e aí, pai? Sabe, vamos conversar no celular para eu ver as meninas. É uma coisa e assim, eu nasci para ser pai, sabe? Eu sou pai mesmo, assim, apaixonado. Meus filhos e minhas filhas são a maior riqueza e a maior realização da minha vida, sabe? Eu sou o homem que eu sou hoje porque eu tive Camila, Mariana, Vitor e Gabriel. Se eles e elas não tivessem aparecido na minha vida, né, se eu não tivesse tido filhos, eu não seria essa pessoa que eu sou. Eu não seria quase nada dessa pessoa que eu sou. Meus filhos e as minhas filhas me ensinaram um monte de coisa, me inspiraram em várias situações, né? Mariana inventando desculpa porque eu e a mãe dela é separado, aí dizia, ó, minha mãe está indo para casa do meu pai. E para mim dizia, ó, meu pai está indo para casa da minha mãe. Na verdade estava indo pra Eu rua, né. estava indo para a rua, para o limbo, né? Para o lugar que não era nem lá, nem... E a gente pirava e ligava, a Ana ligava, dizia, ô, Help, as meninas estão aí? Eu disse, não, elas saíram daqui dizendo que iam para ir. É, Enfim, elas e eles me ensinaram assim um monte de coisa massa, são os amores da minha vida. E eu já estava fazendo uma pressão, tipo, porra, bicho, tem que parir aí. Eu eduquei para não parir logo, saca? Eu eduquei para namorar um monte, para poder fazer um monte de outras coisas, curtir, curtir um monte, porque filho. Porra, brother, Camila, quando nasceu, tinha 23 anos, muito novo, saca? E eu tive que trabalhar pra caramba. A cada 2 anos vinha mais um, e depois mais dois. E, porra, 4 filhos, eu tinha que dar aula de manhã, de tarde, de noite, pintar mil coisas para sustentar essa meninada toda. Mas eu eduquei elas e eles para curtir um monte, fazer um monte e parir depois. E que bom que isso fluiu mais dessa maneira, entendeu? Elas e eles agora têm uma maturidade mais bacana para entender, curtir, ter maturidade para coexistir com criança, que não é fácil, é uma coisa muito louca, é. mas é muito bacana. E aí, cara, eu quando Mila falou que estava grávida e Mariana disse que também estava, a diferença das duas foi de parir, Chiara e depois Nina foi de 10 dias. Em seguida, Vitor veio dizer: olha, pai, Suzana está grávida. E aí eu fiquei, porra, que massa, 3. Aí daqui a pouco, um mês depois, ele veio e disse: pai, tem uma coisa para te falar. Eu olhei para ele e disse: são gêmeos. E eram gêmeos, sabe? Então veio logo assim um monte.
E é muito amor, Vini. Cara, que amor que eu tenho. E assim, eu sei que esse meu lugar de fala de homem que é apaixonado pelos filhos e pelas filhas e que fez de tudo para criá-las, né? A mãe dos meus filhos, de Vitor e Gabriel, morreu quando Gabriel tinha 8 anos e Vitor tinha 10 anos. Eu não me tornei mãe dos meninos, porque ninguém se torna, né? Mas eu preenchi um espaço gigante na vida dos meus filhos dessa falta que eles sentem até hoje da mãe, né? Mas eu sei que eu sou. É uma pena que a maioria dos homens não é assim, cara. O machismo é tão babaca, é tão idiota. Prejudica os próprios É homens numa medida isso tão que grande, né? está privando um monte de barbudo com a atitude de achar que ser pai é ser mantenedor, que ser pai é ser castrador, apenas é ser limitado. Que nada, cara. Sabe, você que está vendo, vindo, tem que ser homem. Homem é pai pra caramba. E pai é aquele que divide os processos com a mãe, sabe? Eu faço comida, eu lavo casa, eu limpo casa e ensinei para as meninas e para os meninos. E os mecanismos que vão educando a gente no machismo são terríveis. Minha É, mãe mesmo, a gente ia visitar minha mãe, eu levava as meninas e os meninos. A gente terminava de almoçar, aí os meninos começavam a lavar e minha mãe dizia: Não, não, deixa aí que as meninas lavem. Eu, porra nenhuma, minha mãe. Os meninos lavam também, sabe? é, E nós homens vamos sendo educados nesse processo babaca. E totalmente. que bom que a sua geração e as novas gerações já estão tendo uma outra visão sobre isso. Que é um processo contínuo, né? Porque Contínuo, eu né, sinto em cara? vários aspectos, assim, e é contínuo mesmo, né? Eu converso isso com meu irmão, que a gente já sente também no meu sobrinho, mais ainda, né? Eu acho que isso é uma. É isso, cara. Vai E, e, depurando, e né? Vini, cara, não existe sensação mais linda, mais agregadora, mais transformadora do que você ser pai de uma menina, ser pai de um menino, de você ser corresponsável pela trajetória daquela vida tão singular, tão totalmente diferente de todas as outras, saca? E ao mesmo tempo você se vê nelas e neles. As meninas e os meninos fazem coisas que eu olho assim e digo, caramba, sou eu. É, Saca? claro. É o meu legado que está ali. Eu tô existindo nas minhas filhas e nos meus filhos para além das questões biológicas, sabe? Sim. Eu criei laços de afeto, de ternura, de amor, de cumplicidade profundos para mim e para eles. E eu vejo isso nelas e neles, entendeu? E isso muda o mundo, né, cara? Muda. Porque, É o que o mundo está precisando, eu acho, né? né, cara, Esse, homens com amabilidade, que muita gente diz, Tio Help, você, né, tem um lado tão feminino, assim, eu digo, tudo bem, eu percebo que o meu lado feminino, no sentido de carinho, de proteção, que a cultura acaba vinculando muito a mulher, mas na realidade, homens e mulheres têm isso latente, é, cara. o A- quanto que a gente perde em não permitir que esse tipo de né, situação, né, exista, né? porra, quem mais ganha é você que É, está ali naquela experiência singular. E agora com netas e netos é uma coisa muito louca, cara. Eu pego Kiara assim, fico pegando na mãozinha dela, brother, sabe? Eu fico vendo Nina olhar para mim e falar, Nina olha para mim, Nina é virada no Saci Pereira, muito rápido. Aí Nina vira para mim e faz assim, "Grrr". Ela já quer que eu pegue ela e saia. E aí eu faço aquilo que eu fazia com os meninos. A gente pega ele, sai picado e joga pra cima e vira na pira. E eu morro depois, né? Fico lá ofegante, mas apaixonado e fazendo vínculo e mudando a minha vida e a vida dos meus filhos, que minhas massa. filhas, minhas netas, meus netos. Parabéns, Rafael São Pega. o amor da minha vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o professor afeta a eternidade. Ele nunca sabe aonde que a influência dele vai parar e você continua me influenciando muito, assim. Isso é Puxa, muito massa. brother. É porque eu amo pra caramba. Eu acho que a gente tem que amar pra caramba as pessoas pra gente ficar efetivamente melhores, né? Num período aí de tanta defesa de armas, de violência, de comprar arma, de combater a violência com nada, cara. Amor acima de tudo, sabe? É, E eu penso que a transformação é pela atitude amorosa, saca? É, 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 o amor que eu tenho pelas minhas filhas e meus filhos transforma os meus filhos e as minhas filhas em não querer armas, saca? Em não querer
sabe? Lógico, todos os filhos e filhas têm suas vidas particulares e podem trilhar um caminho completamente oposto daquilo que você propôs ou daquilo que você ensinou, porque somos individualidades. Claro. Mas está latente ali o que você ensinou, sabe? Está guardado ali, mesmo que seja usado num momento de um profundo arrependimento depois de ter feito uma grande merda. Mas a latência do meu ensinamento, do seu ensinamento amoroso, está ali guardado, sabe? A memória que a gente estava falando está ali, sabe? E é o momento dessa conexão para transformar a vida de todo mundo, cara. Que massa. E eu tenho uma última pergunta para você aqui antes da gente encerrar nosso programa. E política? Lula lá, total. Eu não sei se era para dizer isso, brother, mas. Não, fica à vontade para se manifestar do Cara. jeito que você quiser, mas eu digo política, help enquanto político. Ah, Mas mas também fica à vontade para sua não, manifestação brother, política olha, total. não, eu sou, nesse momento, Lula pra caramba, porque é quem vai ter condições de derrotar esse absurdo dessa direita fascista na cabeça. Não dá para ver um cara com discurso, né, pseudo-cristão, arminha, não dá, isso é incomparável. E eu não sou religioso em nada, brother. Eu lembro disso muito bem, Nem um pouco, sabe? Eu que não sou religioso nenhum, sou anti fazer arminha, um cara que se diz cristão, um evangélico escasseiro fazendo arminha, que incoerência, cara, sabe? Que coisa ridícula. Quanto à questão política, brother, todo mundo é uma figura política. Deve se tornar consciente ou não, né? E eu sei que emerge de um amor seu pela cidade, assim, mas é isso. Putz, porque a gente é como é uma síntese do que você sente, saca? O amor, o vínculo, a memória, a afetividade, a defesa. Ali tem vários elementos que você gosta, que você ama, que você quer perpetuar, que você quer proteger. A política é um dos caminhos para você proteger, perpetuar, fortalecer isso, saca? O meu trabalho como memorialista, né, de estar gravando a memória dessas mulheres e homens idosos de Porto Seguro, é também um trabalho político nesse sentido, de manter a Claro. memória viva. Mas tem também o caminho político para as defesas, né, de políticas públicas de qualidade, né, de uma educação de qualidade, da valorização da memória do local, sabe, do fortalecimento do trabalho. Eu me amarro, para mim é uma coisa meio desgastante, né, porque tem que ter dinheiro e eu nunca tenho grana. Na minha última campanha de vereador eu gastei R$ 250 que Mariana pagou para fazer os adesivos redondos com a minha cara. Que E bom. o resto foi de curtição, de conversar com as pessoas, de conhecer a cidade, de ver. E eu fiquei feliz pra caramba com o seu Vitória. Porra, Vini, Que massa. você lembra do abraço que eu te dei? Pô, pra Sabe? caramba. Porque eu sabia desse trilhar que seria fundamental. E como você tem afetado uma meninada, saca? De uma maneira muito bacana, cara. Eu costumo dizer que talvez essa seja a maior contribuição, porque a sensação que eu tenho é que, Nesse momento, porque você é nesse tão momento, novo, né, brother? mas assim, a gente, lógico, tá aprovando projetos de lei, tá criando ideias e tentando avançar com coisas legais, igual a ideia Acompanho de tudo, trazer o hip curto. hop, por Pode exemplo, crer, como ferramenta pode pedagógica, crer, essas coisas todas, pode crer. mas eu sinto mesmo assim que a maior contribuição é eu encontrar com uma menina, um rapaz de 16, 17 anos e falar assim, tô pensando em entrar pra política. Eu falo assim, pô, eu tô acertando, velho. Pode crer. Porque e aí é o que eu costumo dizer sempre, assim, eu acho que esse aqui é o grande legado, porque não é possível, as pessoas falam muito isso, né, de que a política seria um reflexo da população e tal. Eu não acredito, velho, que Porto Seguro seja os Isso. representantes que tem. Não é. E então eu Não me defendo muito, representa. eu falei isso até esses dias no Dia da Juventude, no Dia Mundial da Juventude, eu falei, gente, não existe vácuo na política. Então esses espaços vazios que a gente deixa com a nossa não participação, eles vão ser ocupados por alguém e muito provavelmente por alguém que pensa completamente diferente da forma como a gente pensa, assim. Então a importância dessas pessoas entenderem isso, entenderem o impacto disso. Eu acho que talvez e é muito louco, né, porque talvez todo esse impacto negativo
de uma gestão como a gente assistiu em âmbito federal, assim, talvez o grande legado seja esse, as pessoas entenderem que não dá para deixar a Não dá. política de lado, não dá para dizer que não, E tudo é política, né, tudo é cara? política. Educar é um ato político, vou É, repetir. é. Ele não é partidário, pode ser até partidário, né? Mas ele não é partidário. O que eu percebo, e eu sempre conversei muito nas escolas sobre isso, é de que querem que a gente associe política a essa coisa podre, sabe? A politicagem, É, sabe? E na realidade não é. Você pode não gostar, eu não gosto. Pô, por exemplo, religião e política não se discute. Claro que se discute, claro que brother. sim. Você não precisa matar o outro por isso, É, né? Mas é óbvio, porque eu vou debater ideias com Vinícius. Eu não vou querer matar Vinícius porque ele pensa diferente de mim. E a diferença é o que move o mundo, né, cara? é, Se todo mundo pensasse igual, a gente estava lascado, né, cara? A gente ainda estava na Idade Média. sim. Alguém contestou a igreja e transformou o mundo, saca? Então, o pensamento divergente é uma necessidade. E aí as pessoas vão sendo educadas nesse processo de achar que a política, todo político é assim, todo político é ladrão, vai ser sempre a mesma coisa. E é óbvio, isso faz parte do sistema Esse é um discurso, corrupto, claro. né, para manter essa coesão do discurso para que esse grupo se perpetue para sempre. É, E um monte de gente que tem altas ideias boas para caramba, como você, ou essa meninada toda que você está influenciando, acabam ficando receosos. Será que eu entro? É tão podre. Entrar lá você vai ser convertido, vai ser o que são eles. E nada, cara. A gente tem que levantar as bandeiras de luta e ser esse também um dos caminhos possíveis. Talvez, quem sabe na próxima aí eu não tente a vereança novamente. Seria massa. nossa. Com você lá ia ser melhor ainda. Pois é, vamos conversar sobre Pois é, isso. vamos começar para levantar outras bandeiras, né, Vini? Professor, muito obrigado. Queria te agradecer demais pela presença aqui. Sei que você está deixando 4 netos para poder estar aqui, que não é uma tarefa fácil, para estar aqui com a Acertou. gente. E eu queria te agradecer muito mesmo. Tenho um prazer enorme sempre da gente bater um papo assim. A gente se encontra, mas sempre é tão corrido. Sempre corrido. Então, inclusive esse episódio com certeza ele é o mais longo aí, porque a gente não se deixar a gente conversa aqui aos montes. E eu Que queria te bom. agradecer demais mesmo a sua presença aqui, e agradecer de sempre, assim, a nossa parceria mesmo, e peço até sua bênção. Sacana. Eu quero pontuar uma coisa importante assim. Eu amo você, Vini, mesmo, sabe? Eu tô vendo o homem todo aí, né, na sua casa, no seu estúdio, com o seu É, trabalho, mas quando eu olho para você, eu vejo aquele adolescente franzino, sabe, cabeludo, magrinho. ativo. Pai, pô, Vini, vai fazer xixi de novo? Eu vou rapidinho no banheiro, porra nenhuma, era só para sair da sala, sacou? Que é natural dessa fase. Amo você, brother. E amo você até antes de você existir, porque seus tios, Tati não, Chito principalmente, era assim foi um dos maiores amigos que eu tenho, sabe? E que eu amo pra caramba, Chito. Então, eu já amo sua família antes da sua existência. Que massa. Então, esses ciclos todos de existência, de vida e de amor vão se perpetuando também por esse vínculo que a gente está reforçando aqui. E é isso, a escola, né, vai nos unir lá e nos une agora, o amor que a gente tem pela cidade. E eu sou apaixonado por você e Que quero que você se massa. dê Te amo bem. também, Ô, Help. brother, Massa beleza. demais. Te amo também, Vini. Obrigado. Valeu, brother. Minha gente, é isso. Esse foi o Gene Papo Estúdio, com a presença mais do que especial aqui do professor Help. Tá na descrição o cupom de desconto para quem quer comer pizza na Pau a Pique, mais barato, vale a pena. Não deixa de visitar também o Instagram, @Pau a Pique Pizzaria. Segue lá, dá uma moral pro pessoal. Vale muito a pena, a pizza deliciosa. E tá todo mundo convidado a seguir agora o Gene Papo nas redes. Nós estamos no Spotify. Não deixa de se inscrever no canal do YouTube. Estamos também na Apple e também na Anchor. Tamo junto. Até a próxima. Até o próximo episódio do Gene Papo Estúdio. Tamo junto. Boa. Foi. Valeu.